Uma pergunta bem interessante, já entrando nessa parte acadêmica. Como o senhor enxerga o mercado hoje para os novos advogados? A gente tem muitos alunos que estão nos assistindo nesse momento, que estão aí na reta final para a conclusão do curso superior. Então, como é que o senhor enxerga hoje o cenário? O senhor citou muito bem a pandemia. A gente viu que trouxe, por exemplo, audiência online, um novo formato, onde você consegue trabalhar até fora da sua própria cidade. Como o senhor consegue enxergar esse cenário? Quais os conselhos o senhor consegue passar aí tanto para os alunos que estão concluindo a faculdade, que vão prestar o exame da ordem, que vão pegar a sua AB, quanto para os advogados novos também que já estão atuando. Eu sempre faço isso quando a gente vai fazer a entrega das novas carteiras, né? Pois tô até pensando em organizar como se fosse uma mentoria para a jovem advocacia. Porque eu sempre entrego para eles as carteiras da OAB e falo, olha, o que é que a gente tem muita demanda hoje e muita gente atuando? Direito previdenciário, na questão da aposentadoria rural, e direito do consumidor. Esses são os carros-chefes da região. E aí, a região, quando eu coloco aqui, eu pego de Irecê até Juazeiro, passando aqui Irecê, Jacobina, que tem subseções da OAB, Campo Formoso, Bonfim e Juazeiro. Essa região aqui está toda focada no direito previdenciário, em especial no previdenciário rural, nessa matéria. Mas nós temos várias possibilidades de atuação. Essa é uma atuação que compete também com outras pessoas que podem, e a gente tem essa discussão, podem prestar um auxílio na parte administrativa. Então, assim, quando eu vou ao INSS fazer um pedido, não necessariamente eu preciso do advogado na parte administrativa. Então, tem algumas pessoas que têm uma discussão, e o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já disse que na parte administrativa a inscrição na OAB não é obrigatória. Mas o Conselho Federal da OAB diz que é obrigatório. Então, tem essas discussões, mas a gente acaba competindo sempre com o mesmo. Não sei se vocês já viram, depois vou indicar para vocês um livrozinho que se chama Oceano Azul. O Oceano Azul é o lugar que eu vou nadar ali e não tem muita concorrência. O Oceano Vermelho é que tem muita concorrência. Se hoje a gente fosse botar esse parâmetro, nós temos o Oceano Vermelho em direito do consumidor e direito previdenciário, que é muito ligado também à ação judicial, aquela ideia que a gente tem de justiça multiportas. A ideia de justiça multiportas, para quem está conhecendo a terminologia agora, é que eu não tenho só o Poder Judiciário para resolver um problema jurídico. Eu posso levar o meu problema jurídico para ser resolvido de outras formas, por meio de uma mediação, por meio do cartório. Então, a ideia que a gente tem hoje na formação é que vocês entendam que, se forem advogados ou advogadas, tem várias possibilidades de atuação. Uma dessas as possibilidades é a assessoria jurídica. Então, assim, a nossa região é uma região que precisa também dessa orientação em várias camadas. Nós temos direito médico, direito à saúde, direito eleitoral, direito imobiliário, direito ambiental. Então, são várias áreas do direito que ainda carecem de profissionais. Direito municipal, então, direito tributário, tem muita área ainda que precisa de profissionais especializados. E aí eu fico contente porque, com essas orientações também, nós estamos vendo alunos que são da faculdade, que passaram pela gente, que estão buscando essas áreas. E aí, claro que aquela ideia de advocacia 5.0, né? 5 dígitos, 6 dígitos, ela não vai aparecer. Você não vai ficar rico da noite para o dia. Sim. Mas você vai. Direito educacional, por exemplo, a gente não tem alguém que seja especializado em relação a isso. Então, são várias áreas que ainda carecem de profissionais. Então, assim, com a possibilidade de atuação agora com o juízo 100% digital, que a gente fala, que é por meio do processo judicial eletrônico, então você pode atuar em qualquer área, em qualquer lugar do Brasil. Por exemplo, eu estou morando hoje em Barreiras. E aí a grande maioria dos meus clientes são daqui de Jacobina, na área da saúde. Então, assim, são clientes da área da saúde que não querem judicializar tudo. Então, assim, a gente prepara a documentação da empresa, a gente faz treinamento, a gente vai discutindo alguns pontos, melhorias. Então, a nossa área é muito ampla, isso falando só do advogado. E aí nós temos várias carreiras jurídicas que podem ser também buscadas. Você quer ser delegado, então, Polícia Civil, Polícia Federal, nós temos a Guarda Civil Municipal aqui ganhando estrutura também, há algum tempo já. Nós temos o próprio Poder Judiciário, a Justiça Comum,
a gente teve concursos para juiz agora no TJ Bahia. Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, que aí a Justiça Eleitoral, você, como juiz estadual, você atua nela, mas também tem para a carreira. Então a gente pode ter na carreira ali algum concurso para a Justiça Eleitoral. Justiça Federal, que fica aqui em Campo Formoso. Então é muita coisa que dá para você ir fazendo e ir atuando, ser servidor também público no Ministério Público, um cargo de assessor no Ministério Público, ser um promotor. Então, assim, a área do direito ela é muito ampla. Então, assim, a gente precisa abrir os olhos para essa necessidade que a gente tem e cada dia mais há uma especialidade. Por exemplo, direito digital. Nós temos uma comissão de direito digital. E aí, eu já marquei reuniões com as comissões e uma das que eu quero dar prioridade nesse segundo semestre é a de direito digital. Porque todo mundo sofre. Hoje todo mundo tem um celular na mão e aí, com o celular na mão, eu tenho várias possibilidades, tanto de uso benéfico quanto também de uso inadequado das plataformas. Eu tenho um direito digital, ECA digital, eu tenho e aí eu queria que vocês analisassem isso também. Eu dei uma aula ontem sobre bens pós-propriedade. Sim. E aí eu estava conversando com os alunos como a gente também não pode descartar as informações que nós temos, por exemplo, do IBGE. O IBGE está dizendo que a nossa região é uma região que tem um envelhecimento da população. Então, a população que vai envelhecendo, ela não precisa só de uma assessoria na parte previdenciária. O Estatuto da Pessoa, da pessoa Idosa, o Estatuto do Idoso, é amplo. Então, assim, eu preciso de alguém que entenda sobre isso também para poder discutir alguns pontos. E aí a gente tem muita coisa para poder discutir e profissionais ainda, aí o mercado ainda está com uma oportunidade absurda para poder fazer. Então, assim, hoje nós temos quase... Vamos chegar agora, a próxima entrega de carteiras, nós devemos ter aqui 600 inscritos, advogados e advogadas inscritos na subseção. É muita gente. Aí eu disse, ainda tem campo para muita gente ainda, porque essas outras áreas, essas áreas que eu falei para vocês, direito minerário, a gente precisa ter uma mineração aqui, nós temos extração aqui naquela cidade aqui perto, Pindobaçu, que é também Campo Formoso. Então, assim, essas áreas, elas são pouco exploradas. Nós temos uma atuação de profissionais de outras regiões que são contratados para estarem aqui assessorando ou participando de uma ação judicial. Então, o campo para a advocacia, para o estudante de direito, ele ainda é muito grande. E, assim, quem faz direito hoje pode ficar tranquilo que a pessoa diz, mas está cheio. Não está cheio de pessoas que queiram fazer diferente. Então, assim, se você quer ir realmente para a mesmice de estar atuando só na mesma área, você vai competir com todo mundo. E muita gente boa que a nossa região tem, muita gente especializada nessas duas áreas, de direito do consumidor e direito previdenciário. Mas nós temos, por exemplo, direito animal, que é uma área que está crescendo, direito das famílias. Então, a própria pensamento sobre a família mudou muito da ideia tradicional de só ter pai e mãe. Então a gente tem hoje casamento homoafetivo, a gente tem tantas relações que merecem também uma atenção especial e nós precisamos ter profissionais também que possam atender essa demanda cada vez mais crescente.